Existe uma razão silenciosa por trás das suas dores nas articulações, e quase ninguém fala sobre ela. Talvez você ache que é apenas idade, cansaço ou desgaste. Mas e se for algo muito mais sério, escondido dentro do seu próprio corpo? Hoje você vai descobrir 9 culpados ocultos que podem estar danificando suas articulações sem que você perceba. E alguns deles não têm nada a ver com lesões ou envelhecimento. Fique atento, porque ignorar um deles pode custar muito mais do que dor. Este vídeo tem caráter exclusivamente informativo e educacional. As informações aqui apresentadas não substituem a orientação de um profissional de saúde. Antes de fazer qualquer mudança na sua dieta ou estilo de vida, consulte um médico ou nutricionista. Você já imaginou que o mesmo açúcar que adoça seu café pode estar aos poucos destruindo suas articulações? Enquanto muitos acreditam que dor nas juntas é resultado apenas de desgaste ou idade, existe um inimigo invisível circulando no sangue, os chamados AGEs, compostos formados quando o excesso de açúcar se liga a proteínas do corpo, enrijecendo e inflamando a cartilagem. Em silêncio, eles começam a corroer as estruturas que deveriam proteger seus ossos, tornando cada movimento mais doloroso com o passar do tempo. O que quase ninguém comenta é que esse processo pode começar anos antes de um diagnóstico de diabetes. Pessoas com glicemia desregulada, mesmo sem saber, já apresentam um risco maior de desenvolver inflamações articulares crônicas, dores inexplicáveis e rigidez matinal. Em muitos casos, quem sente essas dores nem imagina que não é um problema no joelho ou na mão. É o sangue carregando um veneno açucarado que o corpo não consegue eliminar a tempo. E o mais assustador? Nem sempre o culpado está no que comemos. Porque enquanto o açúcar corrói silenciosamente, há outros inimigos capazes de inflamar as articulações, mesmo sem envolver a alimentação. E é aí que o próximo culpado se esconde. Você sabia que um simples hábito do dia a dia pode desencadear uma dor incapacitante nas articulações, sem qualquer aviso prévio? Muitas pessoas acreditam que dores articulares só aparecem após exercícios intensos ou lesões graves, mas a bursite prova o contrário. Essa inflamação ocorre nas bursas, pequenas bolsas de fluido que agem como amortecedores entre ossos e tendões, e quando elas se rebelam, a dor pode ser tão aguda que até levantar um copo se torna um desafio. O mais surpreendente é que a bursite não precisa de impacto ou esforço extremo para surgir. Microtraumas repetitivos, como apoiar o cotovelo na mesa, carregar bolsas no ombro ou até dormir em uma posição desconfortável, podem inflamar silenciosamente essa estrutura. Muitas vezes a pessoa sente uma dor sem causa e acredita ser algo passageiro, quando na verdade a inflamação está apenas começando. O desconforto pode persistir por semanas, limitando movimentos simples como vestir uma camisa ou levantar o braço. Mas nem toda dor surge de movimentos ou pressões repetidas. Porque, em alguns casos, o corpo não precisa de um trauma externo para gerar inflamação. Ele mesmo provoca o desequilíbrio. E é exatamente nesse ponto que entramos em um culpado ainda mais traiçoeiro. Aquele que nasce de dentro, no silêncio dos hormônios. E se a dor nas suas articulações não tivesse nada a ver com os ossos, mas com um hormônio silencioso no pescoço? O hipotireoidismo, muitas vezes ignorado, pode ser um dos culpados ocultos por trás da rigidez, inchaço e aquela sensação de peso nas juntas que parece não passar. Quando a tireoide desacelera, todo o corpo desacelera com ela, inclusive os mecanismos que mantêm as articulações saudáveis. Com a produção reduzida de hormônios, os tecidos começam a reter líquidos e a se tornar mais espessos, comprimindo articulações e dificultando os movimentos. É por isso que muitos pacientes relatam acordar travados, como se tivessem envelhecido anos em uma única noite. O mais preocupante, muitos procuram tratamento para reumatismo ou artrite, quando o verdadeiro problema é hormonal e permanece intocado, piorando a cada dia. Mas há algo ainda mais inquietante. E quando a dor não nasce de um hormônio, e sim de uma guerra interna? Porque em certos casos, o corpo não apenas desacelera, ele começa a atacar a si mesmo. E é aí que o próximo culpado se revela. E se a dor que você sente não fosse causada por um trauma externo, mas por uma sabotagem interna do próprio corpo? Na artrite reumatoide, o sistema imunológico, que deveria te proteger, se volta contra as articulações e começa a destruí-las de dentro para fora. Um dos sinais mais inquietantes é a dor espelhada. O mesmo desconforto no joelho direito e esquerdo ou nos 2 punhos ao mesmo tempo, indicando que algo mais profundo está acontecendo. Essa doença autoimune não se limita apenas às juntas. Ela pode afetar o coração, os olhos e até os pulmões, muito antes de provocar deformidades visíveis nas mãos.
Por isso, muitos subestimam seus primeiros sintomas, acreditando ser apenas cansaço ou uma dor passageira. No entanto, por trás dessa aparente inflamação comum, existe uma inflamação crônica que pode evoluir rapidamente se não for identificada a tempo. Mas nem todo inimigo ataca de dentro. Alguns entram silenciosamente, vindos de fora, e se instalam no corpo como intrusos perigosos. E é exatamente esse tipo de invasão que revela o próximo culpado, um invasor microscópico, capaz de transformar uma simples infecção em dor intensa. Você já sentiu uma dor articular tão súbita que parecia ter surgido do nada? Em alguns casos, essa dor não é fruto de desgaste, mas de uma infecção escondida no sangue, a artrite infecciosa. Bactérias ou vírus podem invadir uma única articulação e provocar inflamação aguda, acompanhada de febre, vermelhidão e calor local. O mais alarmante é que essa condição pode evoluir rapidamente e, se ignorada, colocar a vida em risco através de uma septicemia. O que torna essa doença ainda mais traiçoeira é a sua origem. Um ferimento aparentemente inofensivo, uma infecção urinária ou até uma intervenção médica simples pode liberar micro-organismos que viajam pela corrente sanguínea e se instalam em uma junta vulnerável. A dor surge de forma intensa, como se algo estivesse pressionando a articulação por dentro, sem avisos prévios ou causas aparentes. Porém, nem toda dor nasce de uma invasão externa. Existem casos em que o inimigo é produzido pelo próprio corpo, e ele não chega em forma de bactéria, mas de cristais afiados. E é exatamente aí que o próximo culpado se revela. Você já sentiu uma dor tão intensa que parecia que sua articulação estava em chamas? Para quem sofre com gota, essa é a realidade. Essa condição ocorre quando o excesso de ácido úrico no sangue se cristaliza dentro das articulações, formando pequenas agulhas que desencadeiam uma dor ardente e súbita. O ataque costuma surgir durante a noite, muitas vezes no dedão do pé. E é tão forte que até o toque de um lençol pode ser insuportável. O que muitos ignoram é que a gota pode ser desencadeada por algo aparentemente inofensivo. Uma refeição rica em carnes, frutos do mar ou bebidas alcoólicas. Esse excesso sobrecarrega o corpo, que não consegue eliminar o ácido úrico a tempo. Com isso, os cristais se acumulam silenciosamente até que, de repente, o corpo reage em um incêndio inflamatório. E ao contrário do que muitos pensam, a gota não é exclusiva de idosos ou homens. Ela pode atingir qualquer pessoa com predisposição metabólica. Mas nem sempre o culpado está no prato. Às vezes, ele pode vir de fora, invisível, minúsculo e carregado por um simples inseto. E é exatamente aí que o próximo perigo se esconde. Você confiaria que uma simples picada poderia causar anos de dor nas articulações? A doença de Lyme, transmitida por carrapatos infectados, é uma das causas mais subestimadas de dores crônicas. Muitas pessoas acreditam ter curado a infecção inicial, mas continuam convivendo com inflamações persistentes, fadiga extrema e dores articulares que vão e voltam sem explicação. O mais alarmante é que menos de 10% dos infectados apresentam a famosa mancha em forma de alvo na pele, o principal sinal de alerta. Isso significa que a grande maioria nunca percebe que foi infectada. Quando a bactéria Borrelia se aloja no organismo, ela pode atingir órgãos, sistema nervoso e principalmente as articulações, causando crises que imitam artrite, mas sem causa aparente. Assim, muitos pacientes passam anos tratando apenas a dor, sem jamais chegar à verdadeira origem do problema. Mas enquanto alguns culpados vêm de fora, como um invasor silencioso, outros surgem de um lugar muito mais assustador, o próprio corpo. Agora, imagine não lutar contra uma bactéria, mas contra você mesmo, em todos os níveis. Você já ouviu falar de uma doença que imita várias outras, enganando até médicos experientes? O lúpus é exatamente assim. Uma condição autoimune capaz de atacar articulações, pele, órgãos internos e até o cérebro, tudo ao mesmo tempo. Suas dores podem parecer enxaqueca, fibromialgia, ansiedade ou até estresse, fazendo com que muitos pacientes passem anos sem um diagnóstico correto, enquanto a doença se espalha em silêncio. Embora a famosa asa de borboleta no rosto seja um sinal clássico, ela não aparece em todos os casos. Em muitas pessoas, os primeiros sintomas são apenas dores articulares intermitentes, febre sem causa, queda de cabelo ou cansaço extremo. E como os exames nem sempre mostram alterações de imediato, o lúpus se torna um verdadeiro mestre do disfarce, atacando quando ninguém espera. É por isso que tantos convivem com dores sem saber que enfrentam um inimigo invisível e persistente. Mas nem todos os culpados se escondem atrás de diagnósticos complexos. Há um último, ainda mais inesperado, que muitas vezes é ignorado por puro constrangimento.
e que poucos imaginam que pode atacar diretamente as articulações. Você imaginaria que uma infecção sexualmente transmissível poderia ser a verdadeira causa da sua dor nas articulações? A gonorreia, conhecida por afetar apenas a região íntima, pode se disseminar pela corrente sanguínea e atingir articulações, provocando inflamações intensas e repentinas. Esse tipo de complicação, chamado artrite gonocócica, é raro, mas extremamente doloroso, e quase nunca é considerado pelos pacientes. O mais surpreendente é que muitos relatam dores nos joelhos, punhos ou tornozelos antes mesmo de apresentarem qualquer sintoma genital. Por vergonha ou desinformação, a pessoa trata apenas a dor articular, sem investigar sua origem infecciosa. Enquanto isso, a bactéria segue atacando silenciosamente, gerando inchaço, vermelhidão e até febre, como se o corpo estivesse lutando contra um inimigo escondido. E se você já sofre com dores, saiba que existem formas de proteger suas articulações antes que seja tarde. Porque mais importante do que descobrir os culpados é aprender como impedir que eles continuem agindo em silêncio. As dores articulares nem sempre são apenas sinais do tempo ou de esforço físico. Muitas vezes elas são alertas do corpo, pedidos silenciosos de atenção. Agora que você conhece esses 9 culpados, talvez tenha percebido que nem toda dor deve ser ignorada e que investigar a causa é tão importante quanto aliviar o sintoma. Se você convive com dores constantes, não subestime o que sente. Buscar diagnóstico, ouvir o corpo e agir cedo pode evitar consequências sérias no futuro. A saúde das suas articulações é parte essencial da sua qualidade de vida, e ignorá-las pode sair muito mais caro do que parece. E agora, eu quero saber de você. Você sente dores articulares com frequência? Já descobriu a causa? Compartilhe nos comentários. Sua experiência pode ser a resposta que outra pessoa está procurando. E claro, se gostou deste conteúdo, já deixe seu like. Subscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos.